Pessoal, então vamos dar início à nossa aula 2 de Tecnologia dos Materiais, a aula 2 assíncrona, tá? Então hoje nós vamos falar sobre classificações dos materiais e ligações químicas e também vou começar a relacionar essas ligações químicas com as propriedades mecânicas dos materiais, né? Como eu já falei para vocês, nos encontros síncronos, eu saí da ordem tradicional. Em vez de ir de ligações químicas para a estrutura dos materiais, eu vou fazer já um link com propriedades, porque eu acho que vai ficar mais didático e mais interessante para vocês também. Nós definimos as 3 classes de materiais, ou não, ou deixamos para definir agora. Na sala de aula eu fiz uma coisa, no vídeo eu fiz outra. Mas enfim, se não definimos, definimos agora. Existem 3 classes principais de materiais. E o que as determina? Primeiro, o comportamento. Mas para a gente começar a compreender, existe um outro critério para separar os materiais em classes, que são as ligações químicas pelas quais eles são formados, tá? Mostrando aí para vocês, então, a nossa primeira lousa. Não é essa aqui ainda, essa nós vamos escrever nela mais tarde. É essa aqui, ó. Essa aqui que eu já falei para vocês na aula síncrona. Os metais possuem ligação metálica. A cerâmica, dependendo do caso, é iônica ou covalente. Ou é um ou é outro. Até pode ter uma ligação ali que fica... você fica em dúvida do ponto de vista da química se você classifica como iônica ou como covalente, é o que acontece na ligação que tem no vidro. Mas ou é um tipo, ou é outro tipo, ou é um tipo intermediário. Não vai acontecer ligação iônica e covalente na mesma cerâmica, tá? Já o polímero, no polímero acontece ligação covalente e secundária. Então tá vendo que cada classe tem os 3 tipos diferentes de ligação? Que eu vou definir hoje, né? Nós falamos aí, então aí já é um resumo da aula que vai ser dada. Temos 3 classes de materiais, metais, cerâmicas e polímeros, e temos 3 tipos de ligações primárias, metálica, iônica e covalente. Pode ver que a covalente basicamente é dos polímeros, a iônica basicamente, pode ver que eu coloquei ela em primeiro ali, não foi à toa, a iônica basicamente é das cerâmicas e a metálica basicamente é dos metais. O polímero também tem a secundária e a cerâmica, dependendo do caso, existem cerâmicas covalentes, tá? Isso é um resumo. Isso é um resumo aí para vocês terem aí, para depois que tiver estudado a aula, isso vai ser mais legal, mas a gente já introduz aí falando a importância. Dependendo da classe que eu encaixo o meu material, existe um tipo específico de ligação química presente. Então a gente vai ter que revisar essas ligações químicas. Vamos ter que, de novo, uma aula 2 que a gente vai falar dos sólidos, mas do ponto de vista da química. Lembra que eu falei na aula 1 aqui, a síncrona, que dependendo a gente ia ver os sólidos de um ponto de vista mais da física, que é o que começa a acontecer a partir da semana que vem, e acho que para vocês que são mecatrônica vai ser mais interessante, inclusive por isso que eu fiz essa inversão, comecei por propriedades e não por estrutura, vou relacionar as propriedades por enquanto só com as ligações químicas, e mais tarde, quando a gente falar de estrutura, a gente diferencia. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu vou diferenciar para vocês um metal de um polímero, um metal de uma cerâmica. Quando a gente for diferenciar um metal de um outro metal, por exemplo, porque alumínio deforma mais que ferro, aí a gente vai ter que falar de estrutura. Mas para ficar mais interessante para vocês, vamos falar só de ligações e comportamento mecânico. Então vamos entrar em ligações, né? Tô falando aí muito e explicando pouco. Vamos explicar então o conceito de ligação química. Para entender ligação química tem que entender estrutura atômica, tá? É claro que, como eu falei na primeira aula, a gente vai usar o modelo de Dalton, o modelo da esfera rígida, para explicar as propriedades, né, principais quando a gente vê estrutura e tal. Mas para entender as ligações, a gente vai ter que usar esse modelo aí atômico de Bohr, onde os elétrons estão orbitando em volta do núcleo. O núcleo é formado por prótons e nêutrons, tá? As bolas aí laranjas e amarelas, escolha como você preferir, um é o próton, o outro é o nêutron, e as bolas verdes aí são os elétrons que giram em volta. Porque ligação química envolve o conceito de elétron, então eu não posso falar que simplesmente em esfera rígida. Esfera rígida a gente vai usar lá na frente para diferenciar um metal do outro. Mas para diferenciar um metal de uma cerâmica, a gente vai ter que falar em ligação química, e não tem como falar em ligação química sem falar de elétron. Então por isso, modelo aí atômico.
Tá, só que o elétron não é uma coisa tão simples, não são só bolinhas girando em volta do núcleo. A ciência moderna sabe que o elétron não é simplesmente uma bolinha, ele se comporta ora como partícula, ora como onda, né? Mas o importante para nós aqui é a gente entender, e para vocês isso vai ajudar vocês na química também, de novo, não se apeguem aos termos que eu falo, porque eu estou falando aqui do ponto de vista da engenharia. O conceito é o mesmo, mas vocês devem se apegar mais aos quem é do integrado, que eu sei que a maioria das pessoas vai prestar vestibular quando terminar o curso. Vocês devem se apegar ao vocabulário que o professor de química utiliza. E esse modelo, né, atômico de Bohr, a gente separa os átomos em camadas, tá? A gente tem aí várias camadas eletrônicas. Via de regra, a maioria dos átomos quer ter 8 elétrons na última camada, na camada mais externa. E nem todos têm, tá? Todos vão buscar esses 8 elétrons na última camada para se estabilizar. Daí a gente consegue imaginar que os caras que já têm mais de 4, ou seja, estão perto do 8, eles vão tender a ganhar elétrons. De quem? De quem quiser perder, que vão ser os átomos que têm menos de 4 nessa última camada. Por quê? Porque olha só, se eu já tenho 7 elétrons na última camada, eu vou receber 1 e ficar com 8. É mais fácil receber 1 do que perder 7. Tá, mas por que eu quereria perder 7? Vamos chegar lá. Se eu tenho 2 elétrons na última camada, é mais fácil eu perder esses 2 do que ganhar 6, e aí a minha camada, a que seria a penúltima camada, se torna a última, e eu, como átomo, fico estável, tá? Então vamos ver esses exemplos aí. Os caras que têm mais de 4, então, para eles é mais fácil ganhar elétrons de outros átomos. Os que têm menos de 4, para eles é mais fácil perder elétrons. Por quê? No primeiro caso, né, no caso de cima, mais de 4, eles completam a última camada. No caso de baixo, menos 4, eles eliminam a última camada e a penúltima se torna a última. E de qualquer jeito, os átomos se estabilizam. Então vamos ver exemplos para a gente conseguir compreender isso melhor. O cloro, por exemplo, é um átomo que tem 7 elétrons na última camada. Se ele ganhar mais um elétron, ele já se estabiliza. Então, ele é um cara que tende a ganhar. Já o sódio tem só um elétron na última camada. Reparem que esse é um esquema simplificado, tá? Que a sigla do elemento na tabela periódica representa o núcleo do átomo e o núcleo com as camadas mais internas, e a bolinha a gente usa para representar os elétrons da camada mais externa, tá? Então, o sódio é um átomo que tem um elétron só na última camada, ele tende a perder esse um elétron da última camada, de modo que a penúltima se torne a última, tá? Essa questão de alguns átomos preferirem ganhar elétrons e outros átomos preferirem perder elétrons é o que traz pra gente aí o conceito de tipos de ligação química, tá? Nós temos as ligações primárias, que são iônica, metálica e covalente, que vai definir se eu estou juntando 2 caras que ganham, 2 caras que perdem, ou um cara que ganha e um que perde. Nós vamos ver isso aí, tá? E temos também as ligações secundárias ali do lado. Vale ressaltar, esqueci aí de ressaltar, que nas primárias os elétrons de valência participam diretamente. Existe compartilhamento ou doação permanente de elétron, tá? Por isso que a gente chama elas de primárias. Viram o que eu falei? Não tem como falar de ligação química sem falar de elétron. As secundárias vão ter 3 tipos aí, algumas mais fortes, algumas mais fracas, mas aqui a gente só tem que saber que aqui os elétrons de valência, né, os elétrons da última camada, não participam diretamente. Aqui você tem atração eletrostática. Quer um exemplo? Ó, os materiais poliméricos, a gente vai ver aí pra frente que eles são formados de várias moléculas muito compridas, como se fossem várias cobras juntas, ou sei lá, um prato de macarrão espaguete, cada espaguete é uma molécula. Entre uma molécula e outra, você vai ter elétrons em cada molécula. Esses elétrons vão mudar de lugar. O fato dos elétrons que têm carga negativa, importante ressaltar isso aí, né, que acho que eu não comentei isso ainda, mas já comentando, os elétrons têm carga negativa, então eles mudam de lugar ao longo da molécula. Isso deixa, quando eles saem, o pedaço da molécula positivo, quando eles chegam num dado lugar, porque eles estão sempre se movimentando, deixa esse pedaço um pouco mais positivo. Isso faz com que um pedaço positivo de uma molécula se atraia com um pedaço negativo de outra molécula. E por aí vai. De modo que a massa do plástico, a massa polimérica, é formada de várias moléculas grandes que têm ligação covalente no corpo dela, mas que se ligam às suas vizinhas por ligação secundária, por atração eletrostática, por causa dessas flutuações aí da nuvem eletrônica, que é flutuações, ó, tá nesse segundo tipo aqui, para a maioria dos polímeros, tá? Dipolo flutuante.
Tem polímeros, por exemplo, o nylon, que tem nas meias que a gente usa, tem nylon na composição, as moléculas já vão se ligar umas às outras desse jeito aqui. E tem polímeros também que tem esse outro tipo, mas para nós não importa. Vamos pensar na secundária como uma ligação que está no polímero entre uma molécula e outra. Molécula, para quem ainda está no primeiro ano, geralmente é como a gente chama a união de vários átomos por ligação covalente, tá? Por isso que essa molécula, essa unidade aqui do polímero, ela é formada por vários pedacinhos, por várias moléculas menores que se ligam covalentemente uma na outra. A gente vai ver isso mais detalhado, mas só dando um exemplo para vocês. Então, o caso laranja aí, você tem elétrons de valência participando diretamente, doando o elétron de maneira permanente ou compartilhando elétron. Nós vamos ver isso aí, mais aprofundado cada tipo. No segundo caso, nós temos aí apenas elétrons que se movimentam e causam atração eletrostática entre as moléculas, ou seja, os polos negativos que uma molécula vem a ter, sejam eles permanentes ou passageiros por conta de movimentação dos elétrons, tendem a serem atraídos pelos polos positivos, tá? Coloquei esses pokémonzinhos aí, porque um tem o positivo na bochecha e no rabo, o outro tem o negativo na bochecha e no rabo, para ficar mais fofinha a aula. Mas quem quer slide sério, também tem slide sério. Tá? Por conta das flutuações dos elétrons nas moléculas, você cria polos negativos e polos positivos que se atraem. Isso é a ligação secundária que vai interessar aqui pra gente no polímero. Repito, tudo isso que eu estou falando está conceitualmente correto, mas cuidado com os termos que eu uso, que são os termos que a gente usa na engenharia, né? Então, cuidado com isso, comparem sempre os termos que eu uso com os que o professor de química usa. E no contexto de um vestibular, vocês utilizem os termos do professor de química, tá? Então vimos aí que tem 3 tipos de ligação, 3 primárias e uma secundárias. Atropelei um pouco aqui a ordem, já falei dos polímeros, mas nós vamos repetir. Não se preocupem, foi só para dar um exemplo ali, para não parecer um monte de quadradinho laranja e azul só com escrito e sem sentido. Então agora a gente vai explorar aqueles quadradinhos, retângulos na verdade, né? Um a um, tá? Bom, então baseado nas diferentes configurações eletrônicas, que nessa disciplina a gente não vai estudar, tá? Mas eu tô querendo dizer o seguinte, dependendo de quantos elétrons o átomo tem na última camada, esqueci aí o acento e o trema caiu, então não é nem pra pôr, esqueci o acento circunflexo do consequentemente, mas não tem problema, né? Então, consequentemente, as configurações eletrônicas, que são como os elétrons estão distribuídos em cada átomo, mas vamos pensar só na última camada, né, que é o que interessa aqui para nós, vai definir essa tendência de ganhar ou perder. E é essa tendência que os átomos têm, como eu já falei, né, só está escrito uma coisa que eu já falei, mas vamos falar de novo. Essa tendência que os átomos têm de ganhar ou perder elétron é o que faz com que eles tenham, se liguem através de tipos de ligação diferentes, ou seja, definem os tipos de ligação. Deixa eu ver só quanto tempo já foi para eu me organizar aqui, que eu não quero fazer um vídeo muito longo, um pouco longo vai ficar. Bom, beleza. Então, já entendemos isso daí, né? A tendência de ganhar ou perder os elétrons vai definir como eles vão se combinar, e aí vão ter os 3 tipos de ligação, que a gente já comentou quais são, e já até adiantei em que tipo de material que elas aparecem. Ligação iônica vai ser formada por 2 átomos, um que tem tendência a perder elétron e outro que tem tendência a ganhar. A ligação metálica vai ser formada por 2, geralmente mais, porque geralmente a ligação metálica não é só entre 2, tá? Mas, enfim, a ligação metálica vai acontecer entre átomos, que a gente pôs aí 2 que perdem, né? Mas geralmente ela nunca ocorre sozinha, a gente vai ver isso como uma figura melhor ilustrada, mas ela vai ocorrer entre 2 elementos, que geralmente vai ser o mesmo elemento também. Então, por exemplo, a ligação metálica vai acontecer entre vários átomos de ferro, entre vários átomos de alumínio. Vai se ligar ali entre vários átomos, vão se ligar ali pela ligação metálica, vários átomos que tendem a perder elétrons, tá? E a ligação covalente vai ser o compartilhamento aí de elétrons, então vai ser a união de 2 átomos que tendem a ganhar elétron. Tá vendo? Os 3 tipos de ligação primária são classificados assim. Ligação entre um que perde e um que ganha, ligação entre os que perdem e ligação entre os que ganham, na ordem que eu escrevi aí, tá? Então vamos imaginar alguns exemplos, tá? Vamos imaginar aí 3 exemplos para ver o que acontece com cada elemento. O NaCl, o ferro e o cloro, tá? NaCl e ferro são materiais, cloro não, mas a gente vai utilizar ele para falar da ligação covalente, porque é mais simples, porque a ligação covalente aparece muito nos polímeros.
Então vamos lá, vamos fazer isso. Aqui sim, agora é esse slide que eu abri ele lá aquela hora e acabou que não era isso. Bom, vamos ver o que acontece no átomo de ferro. Na ligação metálica, é como se você juntasse um monte de átomo de uma vez, que forma sólido, é isso que forma as moedas que você tem aí, um clips, ou enfim, qualquer peça metálica que você tem aí na sua casa, né? Você junta vários átomos e nenhum deles gosta de elétron. Aí quando eles se juntam, fala, putz, eu já não gosto de elétron, ainda tem um monte de cara aqui comigo que também não gosta. Então ele fica mais desapegado ainda dos elétrons dele. Ele se junta e fala, eu não quero elétron, também não, então também não. Na ligação metálica, todos os elétrons é como se fosse de todo mundo. Então se tudo é de todo mundo, ninguém é de ninguém. O que acontece é que os núcleos, ou seja, os prótons e nêutrons, lembra aquele primeiro desenho que eu coloquei do átomo? Se não lembra, não tem problema, eu mostro de novo. Olha ele aqui, tá vendo? Os núcleos ficam ali no meio, os prótons e os nêutrons ficam no núcleo, e na ligação metálica todos os núcleos ficam ali alinhados, e os elétrons, em vez de orbitarem, não é bem assim que acontece, né? A física quântica diz que não é bem uma órbita, mas enfim, em vez dos elétrons estarem naquela posição que eles estavam ali, formando uma eletrosfera nos arredores do núcleo do átomo, eles estão ali todos juntos e eles compartilham todos os elétrons. Como eu falei, todo mundo é de todo mundo, ninguém é de ninguém. A analogia que eu fiz na aula é a seguinte: imagina que você tem aí pais desatenciosos, pais que não gostam muito dos seus filhos e eles vão numa festa. Numa festa que está sendo feita numa casa, tá? Com a porta do quintal aberta. Como todos os pais ali juntos querem saber de conversar um com o outro e não querem saber dos filhos, os pais ficam dentro da casa conversando e os filhos ficam brincando no quintal. Mas é criança. Criança quando junta, corre para dentro, corre para fora, entra e sai da casa, entra e sai da casa. Então esses seriam os elétrons aí. Eles passam a orbitar todos os núcleos ao mesmo tempo. Aqui, ó, na ligação metálica, então, é como se fosse um compartilhamento entre todos os elétrons, compartilhamento de todos os elétrons aí por todos os núcleos, tá? E é isso que acontece. Isso faz com que os metais, primeiro, isso faz com que os núcleos positivos consigam ficar um perto do outro sem ter repulsão. Segundo, isso faz com que os elétrons fiquem livres, porque o núcleo já está ainda mais desapegado do elétron do que ele era. Elétrons livres fazem com que os metais sejam bons condutores térmicos e elétricos, tá? Conduzem calor e eletricidade muito bem. Tem gente que fala que esses elétrons são um mar de elétrons, tá? Nos metais. E tem gente que fala que eles são um gás, o nome que a gente dá para o gás, né? Para a representação que os elétrons teriam, representação como de um gás que os elétrons teriam nos metais, se dá esse nome aí que eu estou escrevendo em roxo em homenagem a esse pesquisador aqui, ok? Então aí, esse gás aí, gás de Fermi ou gás de Fermi, depende como é que você vai fazer a sua pronúncia, tá? Então é um compartilhamento entre todos os núcleos ficam ali juntos, mesmo tendo carga positiva, o fato dos elétrons estarem se mexendo permite que não tenha muita repulsão entre esses núcleos, tá? E os elétrons ficam ali orbitando em volta. Importante a ligação metálica, porque vocês não vão ver em química, acho que eu quando fiz química no ensino médio não vi, porque a gente em química geralmente fala mais de líquido e gás. Essa disciplina é a química, por enquanto, do estado sólido, e logo nós vamos passar a física do estado sólido, tá? Vamos ver o exemplo que 2 ganham. Tava diferente da ordem ali do slide, mas ok. No exemplo em que 2 ganham, o que acontece? Vê o cloro da direita, tem 7 bolinhas ali, 7 elétrons na última camada. Vê o cloro da esquerda, a mesma coisa. Imagina se os dois pudessem falar assim, então agora esses elétrons aqui, ó, são dos dois. Claro, gente, que a gente já posiciona os elétrons aí, né? Para fazer a ligação. Por isso que tem então, os parzinho, e bem o que está perto está sozinho. Vai ter uma movimentação aí da nuvem eletrônica e tal, até que essa ligação consiga de fato ser feita e esse elétron passe a orbitar os 2 átomos de cloro. Mas a ideia é essa. Os professores de química mais atualizados não gostam muito que a gente faça essa bolinha que eu fiz em laranja em volta dos 2 para representar a ligação, tá? Para representar o emparelhamento dos elétrons e a ligação covalente. Mas eu vou fazer aí para deixar claro que esses 2 circulados em laranja, como eu falei, né? Eu tô aqui do ponto de vista da engenharia, então eu vou deixar isso daí.
para deixar claro que esses dois agora são dos dois. Então, se você contar, tanto da esquerda quanto da direita, agora tem 8 elétrons na última camada. Então, aqui não é um compartilhamento de todos, como na ligação metálica. Aqui é um compartilhamento de pares de elétrons, tá? É um compartilhamento de pares de elétrons. Isso é a ligação covalente que está presente nos polímeros. Nós vamos ver aí mais à frente, tá? Só que nos polímeros a ligação covalente de carbono, o carbono tem exatamente 4 na última camada, aí eu teria que justificar por que tendo exatamente 4 ele tende a fazer ligação covalente, e isso é assunto para os próximos capítulos, tá? Por isso que eu dei o exemplo do gás, mas saibam que é a ligação principal aí que existe nos polímeros, ok? Aqui vai ocorrer uma doação permanente, no caso da ligação iônica, que é a terceira aqui, tá? Ou seja, o sódio não gosta de elétron, ele dá esse primeiro elétron dele, ele dá esse elétron aí dele pro cloro, certo? O cloro, como recebeu um elétron que tem carga negativa, fica negativo. O sódio, como doou um elétron que tem carga negativa, fica positivo. O sódio agora está estável, com 8 elétrons na última camada. O cloro, porque a penúltima do sódio se tornou a última. O cloro também está estável, com 8 elétrons na última camada. Mas o que acontece? Eles se atraem eletrostaticamente e se ligam, tá? E aqui é bom a gente saber que não é um compartilhamento, mas sim uma doação permanente de elétrons, tá? Permanente não, né? Uma doação permanente de elétrons. Caso não tenha ficado claro, tá? Aqui é a ligação metálica, aqui é a ligação covalente e aqui é a ligação iônica, tá? Aqui é a ligação iônica, ok? Aqui é a ligação iônica, tá? Então, dois compartilhamentos, um é um compartilhamento entre todos, o outro é um compartilhamento de pares e o terceiro é uma doação permanente que vai ter uma ligação aí de natureza eletrostática, igual da secundária, atração à natureza, não à força. Mas a natureza também é eletrostática, igual da ligação secundária, mas ela é bem mais forte aí, no caso, do que a ligação secundária, tá? Beleza? Esse aí tá a nossa lousinha aí de teoria. Vou até printar isso aqui, deixar registrado aqui como nossa segunda lousa. Já tinha deixado um espaço especialmente reservado para isso. Vamos em frente, que ainda a gente tem bastante coisa para ver, porque aqui é meio que um resumo da aula 2 e da aula 3, que eu já dei para vocês de maneira síncrona, mas eu quero repetir, quero fazer um resumo, porque agora, para que vocês vejam onde que a gente vai aplicar, né, para ficar mais claro a correlação dessas ligações que nós estamos estudando com as propriedades. Bom, então nós fizemos aí cloro, ferro e sódio-cloro, né? A primeira iônica, a segunda metálica, a terceira covalente. Lá estava em outra ordem, mas não tem problema. Se quiser, não tem problema nenhum. A gente vem aqui e troca para ficar na mesma ordem que estava lá. Ó. Melhor, né? Mais didático. Ok? Então fizemos esse exercício aí. Agora está na ordem correta. Beleza. Ok. Vamos rever? Olha aí como é que tá. Alumínio, igualzinho ferro, tá? Os núcleos, ele quer perder 3 para ficar estável. Os núcleos que perderam 3 ficam todos juntos aí. Como a nuvem de elétrons, ou o mar de elétrons, ou o gás de Fermi tá livre, tá rodando livre ao longo de todo um material sólido metálico, não se esqueçam que os elétrons também rodam aqui no meio, ó, e depois saem, tá? A repulsão que ocorreria entre íons positivos, ou seja, entre alumínios que perderam elétrons, então, portanto, se tornaram íons. Íons é átomo com carga elétrica, tá? Átomos com carga elétrica, íons que iriam se repelir, iriam ter repulsão porque são todos positivos, os elétrons rodando ali em volta equilibram essa possível repulsão que poderia ocorrer, tá? Aí eu peguei essa imagem, tem essa questão aí do cisalhamento, nós já vamos entender, nós já vamos aproveitar essa figura de novo para falar da deformação que os metais sofrem e correlacionar ela com esse tipo de ligação, que é a ligação metálica, mas só fazendo um desenho mais legal, porque ali eu desenhei só 4 íons, aí tem 15, então aí tá uma representação mais legal, porque imaginem que numa moeda tem 6 vezes 10 a 23, ou seja, é 6 com 23 zeros
átomos de ferro. Numa moeda de 56 gramas, se tiver exatamente 56 gramas, vai ter tudo isso aí de átomo. É muito átomo rolando, é muita ligação metálica rolando de uma vez, pra gente fazer só com 4 ou só com 15, mas né, a gente não vai desenhar aí um número que é um 6 com 23 zeros, tá? Beleza, ligação iônica, a mesma que a gente viu, ó, esse elétron vermelho, pintaram de vermelho só para diferenciar, foi dado do sódio para o cloro, agora o cloro ficou negativo, o sódio ficou positivo e eles se atraem eletrostaticamente. Mas assim como no metal, nisso aqui que é o sal de cozinha, o sal grosso de churrasco, que é bem puro, ele é exatamente isso, ó. Também não se forma uma ligação só, tem vários sódios doando esse elétron para vários cloros, e aí você cria aí o que a gente chama de estrutura cristalina da cerâmica, que é o empilhamento dos íons. O cloro é sempre maiorzinho, o sódio é sempre menorzinho. Então o sal de cozinha, aí, como vocês podem ver, é considerado, do ponto de vista da engenharia, um material cerâmico. Do ponto de vista da engenharia, não. Do ponto de vista da ciência dos materiais. Porque você não pode usar sal na engenharia, né? Mas como ele é parecido com os sólidos que a gente usa na engenharia, a gente classifica ele aí dentro da mesma classe de materiais, que são os materiais cerâmicos de ligação iônica, tá? Só mostrando aí como é que a ligação constitui de fato um sólido. Nos dois casos, é um empilhado de vários átomos, que é um empilhado de vários íons. E no polímero? No polímero a gente não representou a ligação covalente, mas imaginem esse clips aí como se fosse uma molécula, sei lá, carbono, carbono, hidrogênio, hidrogênio, tá? O carbono faz 4 ligações. Você consegue fazer uma reação nessa molécula de modo a deixar essa ligação livre e essa ligação livre. O que vai acontecer? Isso não vai acontecer em uma molécula, vai acontecer em várias. Essa mesma que está aqui, ó, lá no meio reacional, essa mesma que está aqui, no meio reacional, você vai ter várias. Você vai ter várias dela. Então, cada uma, né? E de novo, é aquele número da ordem lá de 1 com 23 zeros. Cada uma que tenha 2 pontas reativas vão conseguir se ligar uma na outra. Então, moléculas mais curtinhas de carbono e hidrogênio, pensa no clips, né? Um clips formando uma corrente, né? Cada molécula de polímero, se você pegar uma caneta Bic aí, que é toda feita de plástico, lá você pode imaginar que tem um monte de molécula que tem esse formato de corrente, em que cada elo, né, ou cada clips aí no caso da imagem, é uma molécula menorzinha que por um processo químico foi juntado em outras moléculas menorzinhas e formou uma molécula zona grande. Não esqueçam, tá, pessoal, que na caneta Bic, né, ou qualquer coisa de plástico, vai ter só a parte de plástico, tá, pessoal? Não a parte de metal da caneta Bic, pelo amor de Deus. Então, quer dizer, né, tudo que é feito de plástico tem várias dessas, como se fosse um amontoado de cobra, como se fosse um espaguete ali, e cada macarrão fosse uma molécula e não ligada, né, formada por ligações covalentes. Não se esqueçam que a ligação entre uma e outra, por isso que eu estou fazendo tracejado, é a ligação secundária, aquela que os elétrons não participam, ao contrário das outras 3 que a gente descreveu. Beleza? Aí a gente pode separar, agora que a gente já estudou um pouquinho das ligações químicas, os polímeros em cada classe de materiais. Claro que os metais estão ali, ó, a gente faz um tetraedro, que é uma pirâmide com 4 vértices, tá? Em cada vértice está uma ligação, aqui está metálica, aqui está iônica, aqui está covalente, aqui está a secundária, que é aquela que não tem participação direta dos elétrons, só tem atração entre um pedaço positivo e um pedaço negativo da molécula. Nos metais, basicamente só tem a metálica, por isso que os metais estão todos nesse vértice aqui. É como eu falei na aula, é como se os tipos de ligações fossem as gavetas e a gente fosse guardar os materiais naquelas gavetas. Então os metais vão todos para a gaveta da ligação metálica, tá? A cerâmica, como eu falei, depende. Tem cerâmica que vai para a gaveta da covalente, tem cerâmica que vai para a gaveta da iônica. Por isso que nesse tetraedro aqui das ligações a gente marca ela aqui no meio termo, ó, nessa aresta aqui. E arestas são essas linhas que formam uma figura tridimensional, tá, gente? São os segmentos que formam uma figura tridimensional. A gente põe no meio dessa aresta porque tem cerâmica que está aqui e tem cerâmica que está ali, ao contrário dos metais que estão só em um lugar. Os polímeros estão entre a covalente e a secundária, porque como a gente comentou, dentro da molécula é covalente e entre as moléculas é secundária, tá bom? Beleza? Como correlacionar isso daí com propriedades mecânicas? Nós já vimos isso na aula assíncrona, tá? Na aula síncrona, perdão. Mas como a gente tá aí acabamos perdendo a ordem, né, das aulas,
A gente viu primeiro as ligações de um jeito por cima e aí as propriedades, e agora eu entrei, né, expliquei um pouco melhor as ligações. Eu gostaria de repetir, de maneira resumida, tá, gente? Porque senão o vídeo vai ficar muito grande, mas relaxem que a gente vai fazer exercício disso em aula ainda, então vai acabar ficando mais claro. Mas de maneira resumida, as propriedades de cada uma dessas classes de materiais. Então a gente comentou do ensaio de tração, que você pega, corta um corpinho de prova do formato daquele cinza que está ali no meio, perto da palavra seção, com os dois pontinhos, tá vendo? Você corta naquele formato, tem uma norma técnica que define qual que deve ser esse formato, mas você corta o seu polímero ou o seu metal. Na cerâmica é um pouco diferente, porque se você cortar ele assim, a cerâmica quebra, estilhaça, enfim. Mas basicamente a gente falou do ensaio de tração, que você prende o seu material em duas garras e puxa a garra de cima, puxa, a de baixo fica parada, e aí o equipamento faz uma força, né? Aliás, o equipamento causa uma deformação no seu material, que você mede aqui, ó, colocando um equipamentozinho, uma prisilinha que se chama extensômetro, que vai medir de fato o quanto o seu material, o quanto a máquina conseguiu esticar o seu material. A máquina também tem uma célula de carga que lê a força, porque se tem um material preso ali e a garra de cima está querendo subir, o material que está ali preso não deixa a garra de cima subir. Isso faz com que apareça uma força. Dependendo, para causar uma determinada deformação, se o equipamento fez mais ou menos força, você vai tirar resultados diferentes. Tem materiais que se deformam com muito mais facilidade. Eu não sei se vocês lembram, eu fiquei entortando clips aqui para mostrar como um metal é maleável. Mostrei minha caneca de café para lembrar vocês como uma cerâmica é frágil. Se eu tento entortar um clips, eu consigo. Mesmo que eu fosse forte o suficiente, coisa que eu não sou, para tentar entortar uma caneca, ela quebraria. Pensa num giz de escrever em lousa, né? Pega cada mão sua numa extremidade do giz e puxa para os dois lados. O giz vai estourar sem se deformar. Você vai fazer um tanto de força, né? Se você colocasse o giz aqui, se fosse possível, o seu extensômetro mediria pouquíssima deformação e mediria a força necessária ali para quebrar o giz, tá? Que isso você consegue fazer na mão. Talvez na garra aí, a garra estilhaçasse o giz, por isso que a cerâmica é um pouco diferente, mas eu sei que agora eu não vou entrar como é a cerâmica, na aula síncrona eu até falei, a gente volta nisso quando for o momento, né? Mas você consegue converter as medidas como se a medida fosse feita assim também, né? Imagina, então, a diferença entre puxar dos dois lados um giz e puxar dos dois lados um elástico de dinheiro. Um vai deformar muito mais e você vai fazer menos força, no outro você vai deformar nada, vai quebrar e você vai fazer muito mais força. O que é isso que a gente olha nessa análise. Então o gráfico formado por essa análise basicamente é um gráfico de tensão que é proporcional à força, tá? Então a gente pode até colocar aqui, força. A gente põe no eixo Y. E aqui a deformação, a medida mesmo que o meu extensômetro está medindo quanto esticou o meu negócio. Para a maioria dos materiais é assim, ó, conforme eu vou dando tensão, ele estica muito pouquinho. A tensão vai subindo porque o material está resistindo, estica muito pouquinho. Tá vendo o que eu estou fazendo? Esse tanto de força aqui, ó, nesse ponto, foi necessário para causar essa deformação. Esse tanto de força aqui nesse ponto foi necessário para causar essa outra deformação. E aqui está o gráfico. Existe uma hora que o material cede e deforma muito com pouco aumento de tensão. Essa é a curva para a maioria dos materiais metálicos, tá? Cerâmica e polímero vai mudar um pouco. Vamos ver isso? Ah lá, a curva que eu mostrei. Ponto A, o meu cilindrinho, o corpo de prova, no caso é um cilindro, um pouco diferente daquele primeiro, pode ser também, ainda deformou muito pouco. No ponto B, ele já deu uma esticada boa, no C esticou ainda mais, e no D ali quebrou, tá? A gente para a curva aqui para mostrar que quebrou. Nas próximas aulas a gente vai ver como é que chama cada um desses pontos ali, ó. O sigma zero, essas letras aqui são sigma e epsilon, tá, pessoal? Sigma é tensão proporcional à força, epsilon é exatamente a deformação, é o tanto que esticou, tá bom? Então o sigma 0 aí se chama tensão de escoamento, o sigma F se chama tensão na ruptura, e depois F por fratura, né? E ali o sigma U é tensão máxima ou resistência, tá? Do material. Mas a gente vai ver isso com calma, relaxa enquanto é isso. Aí a gente mostra as ligações químicas, tá? E relaciona o comportamento de cada material com as ligações químicas. A gente volta, tá vendo que essa ligação do material metálico já estava naquele outro slide. Mas para isso, vamos ver a aula de ontem, tá? Vou abrir até em PDF mesmo. Onde é que tá a aula de ontem? Tá aqui, Tecmateriais. Esqueci de abrir isso antes. Essa aqui é a aula de ontem, que eu dei para o noturno ontem e para o integrado na terça-feira. Esse slide eu já mostrei e aqui estão os gráficos.
Dá uma olhada nos gráficos. Olha a curva típica de materiais metálicos, igual aquela que eu desenhei. Tem um detalhe a mais aqui, essa está mais precisa, aquela lá estava mais simplificada. Olha a cerâmica é o comportamento do giz que eu falei, o giz de lousa. Não vai deformar nada e vai quebrar num nível de tensão baixo, né? Já o polímero consegue deformar bastante. Aí eu dei um exercício, eu falei, desenhe as 3 curvas numa só, fizemos uma borracha aqui de brinde, né? E correlacione esse tipo de comportamento com as ligações químicas. Aí a gente foi lá e falou, ó, a cerâmica é o menos deformável. Já vamos explicar por que no slide, acho que essa explicação vai ficar melhor no slide, mas já vai vendo aí o meu rabisco para já ir pensando. O metal a gente classificou como o mais deformável, tá? E o polímero aí como muito deformável. É complicado diferenciar o metal do polímero porque vai variar de caso para caso. Mas de um modo geral, o que a gente pode dizer da correlação entre essa curva aqui, ó, vou até trazer ela para cá, vou até trazer ela para o slide, dessa curva aqui, com esses tipos de ligações, o que a gente pode falar é o seguinte, o polímero são moléculas longas, cada uma ligada de maneira covalente, e que quando é submetido a esse ensaio de tração, você primeiro vai desenrolar essas cadeias, que estão todas enroladas, assim, tá toda uma zona, né? E você vai desenrolar elas. É mais fácil desenrolar essas cadeias do que quebrá-las, porque a ligação secundária é mais fraca que a covalente. Quando terminou de desenrolar, é que finalmente ele vai quebrar. Como ligação secundária é fraca, é relativamente fácil quebrar a ligação secundária. Por isso que os polímeros são bastante deformáveis aí, tá vendo? Aqui, ó, a gente pôs a curva de um termoplástico dúctil, então a gente não fez ele muito deformável. Mas a gente pode pensar que para a maioria dos casos, pelo menos para o plástico mole, às vezes ele vai se deformar tanto quanto um metal ou mais para quebrar. E a borracha nem se fala, né? A borracha sempre deforma mais. O porquê também tem mais a ver com a estrutura química dela do que com as ligações. Enfim, na verdade tem a ver com as ligações, mas é um tipo diferente de ligação, não vem ao caso do que a gente quer discutir agora. Então a gente classifica o polímero como muito deformável. Por quê? Porque no polímero você pode quebrar ligação secundária. É o que a gente falou aqui, ó. Você quebra, você vai primeiro deformar, quebrar a ligação secundária. Então é uma ligação fraca de quebrar, né? Antes de você quebrar a amostra, o material, você quebra as ligações secundárias, fazendo com que a amostra deforme com uma certa facilidade. Dá uma olhada no metal. No metal, por isso que tinha esse plano aí, cisalhamento, tá? O nosso é tração, mas a ideia é a mesma. A ideia é que você vai esticar, né? Vai deformar o seu material. Alumínio já está estabilizado com outro alumínio. Então, nos metais eu posso vir aqui, ó, e deslocar um plano de átomos em relação ao outro com facilidade. Vai continuar positivo em cima de positivo, como sempre esteve. Eu posso pegar esse plano de átomos aqui de cima, ó, e deslocar ele inteiro. Porque se você vai deformar o material, vai ter escorregamento de planos de átomos. Planos de átomos se deslocarão em relação aos outros. Claro que, né, não vai saber certinho qual que é. Mas imagina que a gente pudesse olhar bem a fronteira, ó. E imagina que esses dois planos estivessem indo para lá, com um monte de átomo que está indo para lá, e esses dois planos estivessem vindo para cá, com um monte de átomo que está vindo para cá, para a direita, né? Bem nessa fronteira você vai ver que não tem problema nenhum esse alumínio vir para cima desse, esse alumínio vir para cima desse, esse alumínio vir para cima desse. Eles já são todos positivos e já estão todos estabilizados pelos elétrons. Então, deforma com facilidade. E outro detalhe, eu estou quebrando uma ligação primária, aí a ligação metálica, mas logo ela vai ser refeita com o vizinho. E outra, ligação metálica não é só entre dois, é entre todos. Então, na verdade, eu estou aí desfazendo um tipo de interação e reconstruindo logo ali na frente conforme eu estou deformando. Então a gente pode classificar esses dois caras como bastante deformáveis, sem discutir quem é mais, quem é menos, embora na aula eu tenha escrito assim, porque provavelmente eu pensei em algum caso em que o polímero se deformaria mais. Comparei a borracha, né? Comparei, nem a borracha, porque a borracha não seria quebrar ligações secundárias, mas eu escrevi escrevi dessa forma porque escrevi que o polímero é muito deformável e o metal mais deformável do que a cerâmica porque depende, varia caso a caso, mas na hora que eu devia estar pensando num exemplo de um polímero que se deformasse
mais que os metais, que é o caso do plástico mole. Mas como tem o caso do plástico duro também, que é mais parecido com a cerâmica, é bom a gente não entrar muito nisso. De maneira geral, a gente pensa nesses dois caras como deformáveis, porque aqui a gente consegue deslocar plano de átomo, então isso faz com que ele se deforme, e aqui a gente consegue quebrar a ligação secundária, que é fraca, então também faz com que ele se deforme. Mas vocês estão vendo que essa ideia é bem geral, é para vocês começarem a compreender a ideia geral da relação entre as ligações químicas e as propriedades mecânicas no estado sólido. Vocês viram que, né, pela volta que eu dei, pela engasgada que eu dei, vai ter caso que o metal deforma mais e vai ter caso que o polímero deforma mais. A gente vai ter que olhar isso aí caso a caso. Mas como introdução, você pensar que esses dois são mais deformáveis que a cerâmica, tá ótimo. E a cerâmica, por sua vez, por que ela não deforma? Olha aqui pra mim, no slide tá mais bonitinho que nesse rabisco. Ó, então nos polímeros em um você quebra ligação secundária, de modo geral, ele é o mais deformável. No metal você desloca íon, que tem carga previamente equilibrada independente da posição, então também aceita deformação. São materiais que aceitam deformação. Por que as cerâmicas não aceitam deformação? Imagina que você fosse deslocar o plano de átomo de cima em relação ao plano de átomo de baixo. Olha o que ia acontecer. O positivo, que é o pequenininho, ia ficar em cima do positivo. Aqui, ó. Aqui. O negativo, que é o grandão, ia ficar em cima do negativo, que é o grandão. O positivo aceita isso? Não. Entre mesma carga elétrica existe repulsão eletrostática. A amostra quebra antes de ocorrer essa situação 2. Por isso que o giz, quando você puxa dos dois lados, ele é um material cerâmico, ele não aceita deformação. Ele quebra sem se deformar. Arruma um giz de lousa aí, tenta fazer a experiência e observar que ele não vai se deformar nada. Tá? Então a ideia é essa. Resumidamente, correlacionei com as propriedades mecânicas e expliquei um pouco melhor do que na aula síncrona a questão das ligações. Espero que tenha ficado claro.